Hoje, o Grupo Diário de Comunicação recebe o candidato à Prefeitura de Manaus, Davi Almeida, filiado ao partido Avante. Candidato, bom dia. A partir desse momento, o cronômetro está zerado e o senhor tem um tempo de 20 minutos para responder aos questionamentos que foram enviados à sua assessoria. Primeira pergunta, candidato Davi Almeida. Caso o senhor ganhe a eleição e assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser seu primeiro ato na gestão municipal? Meu bom dia a você, Patrick. Meu bom dia ao internauta. Meu bom dia a você que está em casa, a você que está no trabalho, a você que está nos dando o privilégio da sua audiência no seu carro. Meu bom dia a todos, ao Grupo Diário de Comunicação, pelo espaço, pela oportunidade. Eu tenho muito a fazer por essa cidade. Uma das primeiras mudanças que nós vamos fazer é recuperar a capacidade do Manaus Med para os servidores municipais. Vamos instituir a Secretaria Municipal de Esporte, reativar o esporte comunitário. Essas são prioridades. Nós vamos buscar recursos para garantir a aquisição, dentro deste orçamento que já está indo proposto para a Câmara, para a aquisição de vacinas para o novo coronavírus. Essa é uma necessidade premente do próximo prefeito. Inclusive, Patrick, nós estamos muito ameaçados. A Prefeitura de Manaus, a população de Manaus precisa entender que essa eleição é uma eleição decisiva para o futuro da nossa cidade. Nós estamos vivendo em uma pandemia e a economia vai ser muito abalada, já está sendo abalada. O próximo prefeito vai ter muitas dificuldades com relação à administração e a população precisa entender que alguém que precisa governar essa cidade precisa ter o preparo, o conhecimento e a experiência. E eu me apresento como esse candidato, entendendo que cuidar das pessoas é a prioridade da minha proposta, é a prioridade da minha administração, possível administração, com a concordância e a anuência dos eleitores da cidade de Manaus. Portanto, os meus primeiros atos serão nesse sentido: cuidar das pessoas, cuidar das finanças, cuidar da saúde, buscar trazer novamente para o seio da Secretaria, para o seio da administração pública, a questão da Secretaria de Esporte, o Manaus Med e, acima de tudo, Patrick, meus primeiros atos serão implementar na administração pública as ações de governança da iniciativa privada. Esses serão os meus primeiros atos. Nós vamos priorizar a gestão e a eficácia nos serviços públicos. Esses pontos serão perseguidos continuamente numa possível administração. Candidato, como será o processo de escolha do eventual secretariado do senhor? É possível assumir compromissos não partidários antes da posse ou isso será negociado depois da eleição? Após a eleição, Patrick, nós vamos fazer escolha técnica, com experiência, com capacidade. Esses serão os parâmetros, esses serão os critérios de escolhas. Nós estamos focados em oferecer à população as nossas ideias, as nossas propostas, e o critério será após a eleição. Nenhum compromisso firmado antes de eleição. Inclusive, Patrick, eu colho a oportunidade para dizer que, porque nós temos essa condição, eu me recusei a conversar com alguns candidatos que queriam discutir a Prefeitura de Manaus pensando em 2022. Portanto, as nossas escolhas elas serão efetivamente após a eleição. Colho a oportunidade também para, nesse bom dia, deixar o meu abraço aos professores, aos nossos mestres, com carinho, o meu bom dia, minhas parabenizações e felicitações pela passagem do Dia do Professor. Portanto, nenhuma escolha será feita antes da eleição. A eleição, as escolhas serão feitas de forma técnica, com experiência, com capacidade, e nós iremos fazer após uma possível eleição. Candidato, eu lembro que o senhor já consumiu dos 20 minutos, pouco mais de 4 minutos. Terceiro questionamento. Agora. Candidato Davi Almeida,
Quais suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causada pelo novo coronavírus? Veja bem, Patrick, eu vou criar empregos, eu vou citar 3 áreas aqui. Nós vamos criar empregos na área da educação. Hoje, Manaus gasta 20 milhões de reais. A você que está nos ouvindo, você que está em casa, Manaus gasta 20 milhões com a creche e a pré-escola. Com o novo Fundeb aprovado, nós vamos fazer os investimentos em creches e pré-escolas. Nós vamos abrir 7 mil vagas em um ano. Como? Nós vamos comprar vagas de entidades parceiras filantrópicas, creches particulares, creches da Igreja Católica, as igrejas evangélicas que têm projetos e programas educacionais, e nós vamos fazer isso gerando emprego na comunidade. Hoje nós temos 5 mil vagas. Eu vou fazer em um ano, nós vamos fazer em um ano, a nossa administração, nós vamos fazer em um ano, oferecer 7 mil vagas em creche e pré-escola com os recursos do Fundeb. Nós vamos criar emprego na periferia. Na saúde, nós vamos aumentar de 240 para pelo menos 600 equipes de saúde da família. Esses recursos vêm do governo federal. Nós vamos fazer o credenciamento, nós também na saúde iremos criar emprego, gerar emprego e renda. Muitas pessoas estão desempregadas, nós vamos criar um programa juntamente com as empresas do Distrito Industrial para treinar os jovens que estão desempregados dentro dessas empresas. Eles vão receber uma ajuda de custo e após 2 meses treinando numa Yamaha, numa Moto Honda, eles serão contratados, porque essas empresas, quando vão contratar, as pessoas não têm experiência, elas precisam treinar dentro da empresa. E se nós fizermos essa parceria, que eu já conversei com algumas empresas, eu citei aqui 2 exemplos, mas nós vamos fazer muito mais. As empresas já pagam o almoço, já pagam o transporte, a prefeitura vai dar uma ajuda de custo para que esse jovem, as pessoas que estão desempregadas, possam se qualificar e nós vamos colocá-lo no distrito industrial. Portanto, no esporte, nós queremos criar com o PELC, Programa de Esporte e Lazer na Comunidade, 100 núcleos de prática esportiva, tirando as pessoas do sedentarismo e trabalhando a questão da saúde e da prevenção com o esporte. Portanto, nós queremos criar com o PELC 100 núcleos, eu estou falando aí de ao menos 1.500 pessoas empregadas na periferia da cidade de Manaus, pessoas que já fazem esse trabalho. Nós vamos aumentar as equipes de saúde da família, tudo com recurso federal, sem gastar os recursos da prefeitura. E assim nós vamos gerar e criar emprego e renda na periferia, além das obras de infraestrutura que geram muito emprego. Candidato, vamos à 4ª pergunta, e eu lembro que o senhor já consumiu 7 minutos do seu tempo. 4ª pergunta, candidato Davi Almeida. Qual será o papel do vice-prefeito caso o senhor ganhe as eleições? Ele pode assumir papel mais protagonista na gestão? Certamente. Marcos Rota é um candidato preparado, qualificado, experiente e, por sinal, estava fazendo um belo trabalho à frente da Secretaria de Infraestrutura, foi retirado da Secretaria de Infraestrutura sem explicação, e nós temos a certeza que o Marcos Rota vai contribuir, estará presente, sendo também protagonista na administração da Prefeitura de Manaus. Certamente terá um papel de protagonista na nossa administração. Candidato, chegamos ao 5º e último questionamento. Pergunta: em resumo, quais são suas propostas para as áreas transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Começando com transporte público, candidato. Nós temos um serviço concedido, um serviço terceirizado. Empresas que contratam com a prefeitura precisam respeitar o usuário. Patrick, eu já usei o transporte público, eu sei qual é o problema das pessoas que saem de casa, pegam ônibus e ainda são assaltados após sair desse transporte coletivo. Eu sei o que é passar por essas dificuldades. Nós vamos chamar essas empresas e fazer com que elas cumpram o contrato. Eu não conheço nenhum dono de empresa e como já passei por esse problema, eu quero ser aquele que vai resolver o problema do transporte coletivo em Manaus. Nós vamos propor a essas empresas que nós possamos ampliar essa frota, renovar essa frota com pelo menos 15% ao ano. Renovação da frota de 15% ao ano, melhorando a qualidade desse serviço. Se nós temos um contrato, nós vamos cobrar o efetivo serviço.
Eu vim aqui na empresa, no grupo diário de comunicação, eu vou lá na portaria, Patrick, lá vocês têm um serviço terceirizado. Lá funciona esse serviço terceirizado. Por que ele funciona? Porque tem cobrança, porque tem gestão, porque o contratante que está pagando, ele cobra a eficiência do serviço público. E é isso que nós precisamos fazer. Tanto o serviço público de transporte coletivo, de água, são serviços concedidos. E eu vou fazer a cobrança efetiva, porque eu sei o problema e a dificuldade que é faltar água na sua casa. Eu sei o problema e a dificuldade que é enfrentar o transporte coletivo. E quem nunca passou por esse problema, não está preocupado em resolver. Como eu já passei, como eu cresci na periferia e eu tenho minha família morando toda na periferia, conheço essa realidade, eu vou puxar para mim essa responsabilidade e tenho a certeza e a convicção que nós vamos melhorar os serviços de transporte coletivo, transporte público na cidade de Manaus. Educação, candidato. Na educação, Manaus gasta hoje 20 milhões com a creche e a pré-escola. Oferece 5 mil vagas. Patrick, nós vamos oferecer, em um ano, eu vou fazer mais do que todos os prefeitos que me antecederam na educação. Como, Davi? Nós vamos oferecer 7 mil novas vagas de pré-escola, creche e pré-escola. Como você vai fazer isso? Teve candidato que já foi eleito aqui na nossa cidade, prometendo 100 creches. Mentiu, enganou a população. A população acreditou. O outro disse, olha, eu vou construir 1000. A mentira maior ainda. E a população acreditou, eles não o fizeram. Em um ano eu vou dizer como eu vou criar 7 mil novas vagas. Eu vou fazer convênios, eu vou chamar a iniciativa privada que tem as creches nos bairros, nós vamos comprar as vagas nas creches para que as mães possam trabalhar sossegadas e terem onde deixar os seus filhos. Nós vamos usar os recursos do Fundeb. O Fundeb foi aprovado no ano passado, a você que está me ouvindo, ouvinte, ao internauta, e agora esse Fundeb ele pode ser extensivo, nós podemos pagar para que esses alunos possam ser remunerados, nós podemos remunerar a creche e a pré-escola. E com os recursos do Fundeb, nós vamos ampliar de 5 mil vagas para 12 mil vagas. Nós vamos ofertar em um ano 7 mil novas vagas em parceria com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, com as creches privadas, essas entidades que tenham projetos educacionais. Em um ano, eu vou fazer mais do que todos os prefeitos que me antecederam na educação, na creche e na pré-escola. Além de valorizar o professor, Patrick, nós vamos criar curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, qualificando o nosso professor e também recuperando as estruturas das escolas que já existem. Nós vamos melhorar a estrutura, vamos melhorar a condição do professor e hoje é dia do professor. Professor da rede municipal. Eu sou muito lembrado pelos professores da rede estadual pelo que eu fiz. A vocês que me ouvem, não esperem de mim menos do que eu fiz pelos professores da rede estadual. Em apenas 4 meses, eu fiz pelos professores do estado o que os governadores não fizeram a vida toda nesse estado. E eu vou me esforçar para que eu seja para o professor municipal ao menos o que eu fui para os professores da rede estadual. Candidato, chegamos ao tema saúde e eu lembro que o senhor ainda tem 7 minutos para o tempo ser concluído. Saúde. Nós temos ao menos 42%, 43% de atenção básica de cobertura na atenção na saúde. A nossa meta é aumentar em 10% esse atendimento. Eu já precisei, eu sei o que é você ir para uma fila para esperar ser atendido numa unidade básica de saúde. Eu sei o que é. Não é que eu conheço, eu sei, eu vivenciei. Eu sou do bairro da periferia, não vim de uma família rica antes de ser governador, antes de ser deputado estadual, eu não tenho grupos de empresários por trás de mim. Eu era motorista com muito orgulho. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Tudo que eu conquistei. Foi pela vontade de Deus e pela vontade do povo. Eu sei o que é você estar com uma dor de dente e precisar ir para um posto de saúde, uma unidade básica de saúde e não ser atendido. Nós vamos aumentar, nós vamos criar 3 unidades básicas de saúde, 6, em cada zona são 6. Unidades básicas de saúde a nível 3. Nós vamos criar um parque de imagem municipal para que nenhum amazonense, manauara, fique se humilhando, esperando por o atendimento numa fila. Quando eu fui governador, tinha 100 mil pessoas em 4 meses. 100 mil pessoas esperavam por um exame, uma consulta ou uma cirurgia.
Somente exames no Hospital Delfim Azeis, eu abri aquele parque de imagem, o Centro de Diagnósticos, nós fizemos 35 mil exames laudados. E nós não vamos permitir que essa população seja humilhada, fique humilhada esperando por uma consulta. E nós vamos criar também na área da saúde, ampliar o atendimento básico, nós vamos aumentar as equipes de saúde da família e nós vamos também criar um hospital dia para fazer as cirurgias eletivas. Muitas pessoas me agradecem porque quando eu fui governador nós fizemos. Eu estava lá na comunidade de Coliseu quando um senhor me abordou e veio agradecer. Ele estava há 2 anos e meio esperando uma cirurgia quando eu estive governador. E em 4 meses nós resolvemos muitos dos problemas. E eu quero ter uma oportunidade de poder fazer mais e melhor do que todos que me antecederam se eleito for na cidade de Manaus. Portanto, Manaus vai ter sim uma saúde melhor, vai ter uma atenção melhor da prefeitura. O senhor tem agora 5 minutos até o encerramento, antes do tempo dedicado de 3 minutos para as considerações finais do senhor. Infraestrutura, candidato. Infraestrutura, nós precisamos trabalhar a questão da infraestrutura. Nós temos as ruas asfaltadas, a prefeitura tem esse mérito atual, porém eu tenho andado nos bairros, os bairros, dentro dos bairros, as ruas secundárias, elas estão arrebentadas. Tem outros bairros que não tem nem asfalto, as ocupações não consolidadas terão atenção também da prefeitura. E nós queremos trabalhar a infraestrutura do entorno de Manaus, da zona rural de Manaus, que tem sido esquecida. Os ramais produtivos terão uma atenção da Prefeitura de Manaus. Nós vamos asfaltar os ramais. Você que mora nos ramais, nas vicinais, nós vamos trabalhar a questão da infraestrutura até para que você possa escoar sua produção e vender aqui na cidade de Manaus. Nós vamos trabalhar também para que essa infraestrutura possa trabalhar com o trânsito. Temos a intenção e a proposta de fazer um viaduto de 12 direções, de 3 níveis, lá na Bola do Produtor, fazer uma passagem de nível na saída da Avenida das Torres e um viaduto também já saindo da Avenida das Torres. São os 2 pontos principais hoje que são o gargalo do nosso trânsito. Nós vamos nós vamos ampliar algumas avenidas de Manaus e vamos trabalhar com monitoramento e controle para que o trânsito seja mais fluente, e isso precisa de obras de infraestrutura, obras viárias, e nosso plano de governo está contemplando essas ações. O senhor ainda tem 3 minutos, candidato, nesse tema infraestrutura. Infraestrutura? Tudo bem. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Eu vou te dar o exemplo aqui da Avenida Paraíba. Já está praticamente pronto. Nós temos um projeto para alargar a Avenida Paraíba no trecho da Marciano Armon até a Rua Natal. Nós vamos ampliar ali, criar mais uma faixa, e no horário de pico nós vamos ter ali ao menos 1.500 carros a mais naquela caixa de subida ali da Avenida Paraíba. Nós temos ali também na própria André Araújo, nós temos do lado direito dela, nós queremos ampliar, diminuindo ali também o canteiro central e abrindo mais uma faixa, mais uma via. Nós vamos escoar aquele trânsito ali, porque se você trabalhar o monitoramento e o controle, você tornará o trânsito mais eficiente. Para quem está nesse momento me ouvindo dentro de um ônibus, dentro de um carro, de um automóvel, de um carro com aplicativo, tenha certeza que o trânsito terá uma melhor mobilidade. Você que está dentro do ônibus, nós vamos ter o controle do trânsito, a chegada desse ônibus num sinal e ele sendo acionado para que esse trânsito possa escoar com melhor qualidade, possa fluir com melhor qualidade. Hoje nós temos aproximadamente 14 quilômetros é a velocidade dos nossos ônibus. Nós pretendemos aumentar para 25 a 30 quilômetros com essas tecnologias que nós iremos trazer. Patrick, nós temos muito a fazer pela cidade de Manaus. Nós temos muitas intervenções. Por exemplo, quem sai da Cidade Nova, numa linha direta, vai chegar na Avenida do Turismo. Nós temos ali uma proposta no entorno do aeroporto, a Avenida do Futuro já está pronta. Nós temos ali algo em torno de 3 quilômetros que não precisa de desapropriação. Com uma parceria com a Infraero, nós vamos criar também essa estrada para interligar a Avenida do Turismo direto à Cidade Nova. Isso vai dar mais fluidez ao nosso trânsito. São trabalhos de infraestrutura que nós estamos implementando. Eu quero aproveitar, além das perguntas que foram feitas, eu quero falar para quem trabalha em feiras e mercados. Nós vamos trabalhar também a valorização, a ampliação e a modernização de feiras e mercados. Por quê? Eu fui criado
dentro de um mercado. Meu pai era administrador. E eu tenho tanto respeito por feiras e mercados que eu vou semanalmente, ao menos 3 vezes em feiras e mercados. E a você que me ouve, você que é feirante, que me ouve nesse momento, o dia mais importante da minha vida política, Patrick, foi o dia que eu recebi a faixa de governador e o colar governamental. E lá tinha uma proposta: olha, o governador tem que oferecer um almoço para a sociedade amazonense. Eu disse: eu quero oferecer esse almoço, mas eu vou oferecer esse almoço aonde eu gosto de estar, aonde eu sempre almoço, tomo café. Eu convidei a sociedade amazonense para ir até o Mercado Adolfo Lisboa, lá na banca do Geraldo. Um abraço ao Geraldo. Só que foram poucas pessoas. E algumas pessoas perguntaram: mas por que você trouxe? Os repórteres que foram para lá perguntaram: por que você foi ao Adolfo Lisboa no dia da sua posse? Eu disse: eu vim para esse Mercado Adolfo Lisboa para eu nunca esquecer do lugar de onde eu vim. E é por isso que eu sou candidato a prefeito de Manaus, para resolver os problemas dessa cidade. Quem vai resolver os problemas dessa cidade é alguém da periferia igual a você. As soluções para os problemas de Manaus é o número 70. Obrigado, candidato. Encerrou o tempo de 20 minutos e a partir de agora o cronômetro já está zerado. O senhor tem uma câmera exclusiva para o senhor, que é aquela câmera ali. E a partir de agora, 3 minutos para as suas considerações finais. A você que nos ouve nesse momento, que nos assiste, meu nome é Davi Almeida, eu sou candidato a prefeito de Manaus, o meu número é 70. Eu te convido a colocar Manaus no caminho certo e seguro. Eu vim de uma família muito simples e humilde e dedico a Deus todas as minhas conquistas e as minhas vitórias. E por acreditar em Deus e ter a fé em Jesus Cristo, eu estou nesse momento falando a você que Manaus pode ser uma cidade melhor para se viver. Eu tive uma experiência como governador interino desse estado num momento muito difícil, em que não tínhamos aumento para professores, policiais estavam com promoções atrasadas e em 4 meses. Pergunte para um policial militar, pergunte para um policial civil, pergunte para um bombeiro militar, pergunte para os professores do estado do Amazonas. Em 4 meses eu fiz mais pelos professores do que governadores que tiveram mandatos inteiros. Em 4 meses eu promovi mais policiais militares, se promoviam 300 policiais por ano, eu promovi 2.783. Eu fiz mais do que governadores fizeram pela Polícia Militar e pela Segurança Pública em 4 meses do que tiveram oportunidade em 4 anos. Na saúde, quase 100 mil pessoas esperavam por um exame, uma consulta ou uma cirurgia. Nós zeramos diversos desses procedimentos. Nós realizamos sonhos de pessoas que moravam há 60 anos nos ramais, nas estradas e vicinais desse interior. Foram obras em 16 municípios, foram 39 obras em 16 municípios. Nós realizamos sonhos de 60 anos dos moradores do Janauari em apenas 4 meses. E é com essa experiência que eu venho aqui te pedir uma oportunidade. Eu tenho recebido diariamente manifestações de agradecimento de professores, de policiais, das pessoas do interior que mudaram a sua vida através do asfaltamento, das pessoas que foram atendidas por um exame, uma consulta ou uma cirurgia. E eu vim aqui dizer para vocês que eu fiz porque era minha obrigação. Receber esses agradecimentos dessas pessoas para mim é uma honra e um privilégio. Porém, eu não prometi para ninguém fazer cirurgia, eu não prometi para ninguém trabalhar o asfaltamento, fazer promoção ou pagar abono de professor. É porque eu assumo compromisso. Eu vim aqui nesta manhã assumir um compromisso com você, de que Manaus vai ser uma cidade melhor para se viver. Eu te peço uma oportunidade para nos próximos 4 anos transformarmos essa cidade. Eu venho aqui assumir compromisso de que Manaus vai ter melhor qualidade de saúde, de educação, de infraestrutura, de transporte coletivo, porque eu vivenciei, eu conheço o problema da periferia, porque eu vivenciei. Para Manaus andar no caminho certo e seguro, eu te convido a votar no 70, a votar no Davi. Dei uma oportunidade para Manaus. Vote no 70. Seu tempo, candidato, encerrou. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. O senhor respondeu a todos os questionamentos. E aí, eu lembro a você que está com a gente que o candidato que estará aqui amanhã, no Diário da Manhã, é Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Hoje à noite, Davi Almeida, candidato do Avante, também estará sendo entrevistado por Alex Braga.